Vamos falar hoje sobre as questões urbanas. Vamos construir um panorama do que vem acontecendo com as nossas cidades. As cidades vão se transformando, vão se ampliando pela ação diária de cada um dos habitantes. Como esta ação vai se dando cotidianamente? As pessoas vêm para as cidades de uma forma de atender às suas necessidades, sejam elas do ponto de vista da educação, seja do ponto de vista da saúde, da empregabilidade. Cada pessoa vai modificando a cidade conforme a sua prática da apropriação desse espaço. O que acontece normalmente é que os valores da terra, eles são diferentes em cada um dos pontos da cidade. E como as pessoas vão sempre se instalar nas áreas de melhor conveniência para as suas necessidades socioeconômicas, o que acontece com essa problemática da ocupação das cidades? Justamente pela questão de que nós temos que ter um valor com os quais nós consigamos viver nessas cidades, as cidades vão sendo ocupadas normalmente pelas áreas com menor valor, pela população que vem inclusive do interior ou de outras áreas ou de outras cidades. Como as pessoas vão se ocupando desse espaço urbano? As áreas com menos infraestrutura são áreas mais baratas do ponto de vista do valor da terra, do valor da habitação, do valor para áreas industriais, para áreas de comércio e serviço. Veja aí na sua cidade, quais são as áreas que possuem menor valor do ponto de vista do valor da terra? Normalmente, nas grandes cidades, as áreas com menor valor da terra são as áreas nos morros. Vejam as cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador. Estas áreas de morros que vão sendo ocupadas pela população de mais baixa renda são as áreas que não possuem a infraestrutura necessária ao desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida da população. Estas áreas com menos infraestrutura, elas também proporcionam uma pior qualidade de vida a essa população. Outra problemática que encontramos nas cidades são os grandes congestionamentos. Eles são provocados pelo quê? Pela grande mobilidade das pessoas em atingir determinados pontos dessa cidade. São os pontos relativos à educação, à saúde, ao lazer, ao trabalho. Toda essa movimentação da população de suas casas para o seu trabalho, das suas casas para o lazer, cotidianamente, o que vem ocasionando nas cidades? Grandes congestionamentos. Podemos ver todos os dias na mídia, cada dia mais, algumas notícias sobre os grandes congestionamentos nas cidades brasileiras. E isso não é comum só para as cidades brasileiras. Isso também acontece com outras cidades em outras partes do mundo. Essa questão dos congestionamentos, que a Prefeitura de Paris, para evitar grandes congestionamentos, o que ela está propondo para a população? Foi feita uma pesquisa que indicou que os carros não andavam a mais de 20 km por hora nas vias mais congestionadas das cidades. Então, a Prefeitura está propondo o uso das bicicletas. A própria Prefeitura indicaria aos cidadãos os pontos onde seriam pegas essas bicicletas para que a população pudesse atravessar esses pontos mais congestionados também a 20 por hora, mas em elementos que ocupam menos espaço nas vias urbanas. Atualmente, o que vemos nas nossas cidades brasileiras? Um acúmulo muito grande das motocicletas. As motocicletas, inclusive, tendo uma pista só para elas, uma pista exclusiva, como existem também as pistas exclusivas
para o transporte coletivo. O que acontece com o transporte coletivo? Ele deveria ser priorizado em detrimento do transporte individual, porque muitas vezes nos congestionamentos, o que vemos? Vemos muitos e muitos carros somente com uma ou duas pessoas, o que ocasiona um maior volume e um maior congestionamento nas cidades. Temos também a questão das fragilidades em relação a esses congestionamentos, que são os acidentes de trânsito. Temos muitos acidentes, inclusive envolvendo os motociclistas, os carros de passeio, o transporte coletivo e outros que acontecem na nossa cidade, inclusive com o transporte ferroviário, que atravessam muitas e muitas das nossas vias urbanas. Veja aí na sua cidade e faça uma reflexão a respeito disso. Outra questão urbana diz respeito à problemática dos resíduos sólidos, ou seja, do lixo. O lixo que está sendo produzido cada vez mais nas nossas cidades. Todos os nossos alimentos, a maioria deles inclusive, eles vêm embalados. Todas essas embalagens, elas produzem cada vez mais acúmulos de resíduos. Os lixões normalmente estão localizados em áreas de preservação permanente, ou seja, as áreas de fundos de vale, onde nós temos os rios e as suas áreas de preservação da mata ciliar. Todos na cidade sabem onde fica o lixão. Normalmente, a população de baixa renda se serve desse tipo de lugar para a sua sobrevivência. É muito importante